Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para quem quer aprender tudo sobre investimento. Aqui nós discutimos as principais estratégias para você aprender a investir. Eu me chamo Renan Diego, sou especialista em produtividade financeira. E eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Renan, hoje a gente tem um convidado especial aí, né? Estamos aqui com o Johnny Martins, grande Johnny. Seja bem-vindo ao Profadcast, irmão. E aí, Johnny? Tamo junto, obrigado aí pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos tirar as dúvidas da galera, né, sobre investimento, vamos desmistificar o que a galera pensa sobre isso, sobre, inclusive, declarar o imposto de renda, né? Que não adianta só você investir, você tem que saber como declarar até para você alocar melhor os seus ativos, certo? Com certeza. Então vamos lá, estamos aqui com o Johnny Martins. E qual que é o tema de hoje, Matheus? Qual que é o nosso tema do nosso Profadcast de hoje? Renan, o nosso tema de hoje é como funciona o imposto de renda quando o assunto é investimento. Então, muita gente que está aprendendo a investir, começando a investir, ou às vezes nem dá o primeiro passo, tem medo desse nome. Mas hoje o Johnny está aqui para acabar com isso, acabar com esse suposto medo e ajudar a gente. E sabe por que tem esse medo? Porque a galera fala, pô, o leão vai te pegar, o leão vai te pegar. E essa característica do leão, né, relacionada ao imposto de renda, foi trazido pela Receita Federal logo que ela lançou essa obrigação. E o intuito do leão era justamente intimidar o contribuinte. Olha aí, ó. Então, o símbolo do leão, naquela época, que foi trazido até hoje, ele era um símbolo para, cara, eu preciso fazer certo, senão o órgão fiscalizador vai me pegar. E aí, eu acho que talvez essa crença foi trazida para várias gerações e tem muita gente por desconhecimento que acaba não declarando imposto de renda. Total. E assim, uma coisa até, eu acho que é de educação financeira mesmo, que eu falo muito, a galera fica com medo de pagar imposto. Eu falo que pagar imposto é bom, né? Assim, a regra é essa. Então, claro, o melhor seria não pagar. Mas, legalmente falando, não tem como não pagar. Então, quanto mais imposto a gente está pagando, quer dizer que mais a gente está tendo faturamento, mais lucro a gente está colocando dinheiro no bolso. E aí eu sempre falo assim, Johnny, imagina, você prefere o quê? Receber um salário mínimo que não paga imposto de renda, R$1.300 por ali, e aí tu vai ter 1.300 líquido no teu bolso, show de bola. Outro prefere ter uma renda de 10 mil, sendo que tem que pagar lá, sei lá, 27,5%. Cara, entendeu? Então, exatamente, assim, não faz sentido. Mas vamos lá, Matheus, vamos desmistificar isso aí. Vamos começar. E, Johnny, primeiro se apresenta pra galera. Fala aí, cara, quem é o Johnny Martins que tá aqui como convidado de hoje? Boa. Galera, meu nome é Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador e advogado. Hoje o Serac é uma grande referência nacional em contabilidade. Nós temos clientes praticamente todos os estados brasileiros, temos em torno de 3 mil clientes recorrentes. A gente atende desde o pequeno empresário, desde o pequeno investidor até o grande empresário, grandes multinacionais, grandes investidores. E atendemos também grandes personalidades que estão na mídia e que muitos conhecem, como o Thiago Nigro, Joel J, Boca Rosa, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Roberto Justus, a gente atende Thiago Tecar, Ivan Moré, Pyong Lee, essa galera que está também no mercado de educação, de treinamento, de eventos, o próprio G4 Educação, do Thales Gomes, Alfredo Soares, Bruno Nardon. Então a gente atende a parte contábil, a parte jurídica e a parte soluções empresariais. E por que a gente tem tantos clientes, né? Por que a gente vem crescendo muito, que a gente pode ajudar o ouvinte aqui desse podcast? Porque a gente entendeu que o maior ativo do empresário, do investidor é o tempo. Se o maior ativo é o tempo, você não consegue nem comprar o tempo, nem voltar atrás. Exato. Então, porque em um lugar só, você não tem um ecossistema de soluções. Que o cliente já tem a confiança do contador ou do advogado, porque ali naquele lugar o cliente não pega e aciona apenas um local, apenas um prestador de serviço para ganhar tempo, e esse prestador de serviço resolve toda a burocracia empresarial, burocracia de tributação, de investimentos. Por isso que o Serac vem crescendo. Eu estou aqui hoje para tentar ajudar aí todos esses investidores que querem crescer, que querem gerar renda, querem mudar o país, que a gente acredita muito no empreendedor e no investidor, porque são eles realmente que vão mudar o nosso país, gerando receitas, investindo melhor seu dinheiro, empregando melhor as pessoas, e é por isso que faz parte do nosso propósito, da nossa missão. Total, então viram aí que gabarito não falta, né? Então por isso que ele tá aqui. Johnny Martins, o cara, né, do contábil, né, no geral aqui. Então, Johnny, o que te motivou a fazer o que você faz hoje e continua te motivando, né? Como é que foi ali a tua entrada nessa área e tudo mais? Eu comecei muito cedo entendendo o mercado do empreendedorismo, né? Meu pai fundou a empresa, mas quando penso assim, pô, será que é grande? Porque o pai fundou. Na realidade, e não teria nenhum demérito se fosse isso realmente. Mas, na verdade, nós acabamos construindo. Nós saímos de uma empresa quase falida, que eu já trabalhava há 6 anos. Eu trabalho na empresa desde os 14 anos de idade. Legal. Então eu tenho 36. Para uma empresa hoje multimilionária. Então é uma empresa
grande hoje na referência contábil e que passou por um perrengue muito grande. Faz parte do desafio do empreendedorismo. Mas meu pai me levava com 6 anos para o trabalho. Nas férias eu separava caneta, separava papel, só para eu entender o real valor do trabalho. Meu pai me dava um dinheirinho quando eu saía dali, eu comprava uma revistinha, um chocolate, ficava todo feliz. Mas eu comecei a trabalhar mesmo, efetivamente, todos os dias depois da escola, com 14 anos. E eu sabia que eu queria empreender, mas eu não sabia qual área eu gostaria de empreender. E por volta do colegial ali, acho que na verdade quinta a 8ª série eu decidi fazer direito. E por que eu decidi fazer direito primeiro, ser advogado? Primeiro eu gostava muito de decorar. Eu gostava muito de decorar as coisas, assim, eu tenho facilidade por decorar as coisas. Segundo, eu achava que direito tinha bastante status. Pô, me tornar um advogado, pô, vou ter bastante status, legal, tal. Sim. Terceiro, a família já estava meio envolvida, né? Meu pai é economista, advogado e contador. Então a família já estava desenvolvendo, então eu falei, pô, aqui eu posso construir deixar um legado e construir uma história dentro dessa empresa. Então eu resolvi fazer direito. Depois do direito veio contabilidade. Depois da contabilidade eu fiz pós-graduação em direito e processo de trabalho, fiz MBA em gestão empresarial, fiz MBA em gestão tributária. Então eu fui estudando para me aperfeiçoar. Mas entrar na área, a parte que virou a chave, que eu falei assim, cara, é isso que eu gosto de fazer. Porque muitas pessoas, né, falando até de propósito, elas esperam para começar, elas esperam entender o propósito antes de começar, mas muitas vezes a gente entende o propósito na jornada, e foi o que aconteceu comigo no processo. Eu comecei a empreender nessa área e aí eu percebi, cara, eu posso me conectar com os caras mais top do Brasil. Cara, eu posso me conectar com um empresário muda o jogo, investidor muda o jogo, e eu posso ter abertura com todos eles, eu posso aprender com eles. E eu demorei muito tempo para entender isso. Mas quando eu entendi, eu falo, cara, minha profissão é a melhor profissão do mundo, é a profissão que eu tenho vontade, que eu tenho paixão, que eu me conecto com a galera, que eu posso ajudar o empresário, o investidor a ganhar mais dinheiro. Olha que legal. Então aí isso me deu, na jornada eu encontrei o meu propósito. Mas assim, eu sempre tive, e hoje eu trabalho muito na estratégia do negócio, né? Hoje eu estou muito palestrando, ministrando aulas, em podcasts como aqui com vocês. Eu sou muito a estratégia do negócio, a cara do negócio. Mas nem sempre foi assim. Eu trabalhei muito no operacional e agora estou na estratégia. A gente vem crescendo, a gente vem fazendo relacionamento e eu foco muito em conhecer novas pessoas, em aprender. Eu e o Renan, nós estamos juntos em um grupo que a gente consegue contribuir e aprender demais. Então, um grupo forte, você torna pessoas mais fortes ainda. Você aprende com pessoas que já estiveram onde você quer chegar. E isso foi determinante para que eu continuasse empreendendo, para que eu continuasse ajudando empresários, ajudando investidores. E é por isso que hoje eu estou aqui com vocês para trazer essa clareza para a galera. Legal. Show de bola. E assim, Johnny, o que é imposto de renda, assim, de uma forma bem genérica, e quem precisa e quem não precisa declarar? Boa. Imposto de renda, vamos falar do imposto de renda anual da pessoa física, que é a declaração de ajuste anual da pessoa física. Sim. É uma declaração que sempre quando a gente vai entregar, ela se refere à competência anterior. São todas as suas receitas, despesas e os seus bens. Então, basicamente, o imposto de renda, você tem que pensar, a Receita Federal quer saber o que com o imposto de renda? 3 perguntinhas simples. O que você recebeu no ano anterior, o que você pagou e o que você tem. Qual é o seu patrimônio? Você tem um carro, uma casa, você tem ativos financeiros, você opera na bolsa, você tem renda fixa, você tem renda variável. Então, a Receita quer saber basicamente essas 3 coisas. É simples, parece às vezes um bicho de 7 cabeças, um leão de 7 cabeças. Como aquela imagem que você falou do leão, né? Mas não é. E então, é basicamente isso. É uma declaração anual que você precisa prestar esclarecimentos ao órgão fiscalizador, que é a Receita Federal, explicando basicamente o que você recebeu no ano, o que você pagou. Você pagou despesas com ensino, despesas com convênio médico, até quanto você pagou de imposto, né? Porque a Receita precisa saber, ou retido na fonte pelo seu empregador, se você é seletista, ou se você é empresário, quanto você recebeu de dividendos, por exemplo, e o que você tem, qual é o seu patrimônio. Então, é uma declaração obrigatória para alguns contribuintes. E quando a gente fala em obrigatoriedade, antes de falar de obrigatoriedade, eu quero falar sobre um assunto que o Renan bem pontuou, que a galera fica com medo, não sabe como começar. Existe um conceito muito importante para a galera saber. A diferença entre declarar e pagar.
Declarar, você presta as informações para o órgão fiscalizador. Já pagar, você apura se teve ou não imposto, para ver se você tem a necessidade de pagar ou não. Muitas vezes você não tem essa necessidade de pagar. Muitas vezes você tem até imposto a restituir. E eu sempre falo que o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. Ignorância não é com um caráter pejorativo. Ignorância é você não saber algo sobre determinado assunto. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Todos nós temos falta de conhecimento em algum assunto. Sim. A gente não consegue ser especialista em todos os assuntos. Isso é natural. Mas quando você fala em imposto, quando você pensa assim que o investidor ele precisa entender ou precisa ter pessoas que entendam para direcionar ele, é muito importante. Porque a premissa do Warren Buffett, que é o maior investidor em renda variável do mundo, são duas regras muito básicas. Primeira, nunca perca dinheiro. E a segunda regra, nunca esqueça da primeira regra. Então, além de você saber como ganhar dinheiro, você tem que saber como não perder dinheiro. Porque se você souber como não perder dinheiro, também é uma forma de ganhar dinheiro. Correto? Correto. Então, como que você não perde dinheiro? Cara, como que eu vou alocar melhor os meus ativos? Como que eu vou investir de uma forma que eu tenha mais eficiência tributária? Quando eu precisar resgatar, eu sei exatamente o tributo que eu vou pagar, porque o que mais acontece no Brasil é que a maior parte dos investidores, eles saem investindo e não tem conhecimento algum sobre tributação. E quando precisam resgatar, tudo aquilo que ele investiu praticamente não foi eficiente para o planejamento que ele tinha. Então, e isso aconteceu por uma questão histórica até. No Brasil, antes da pandemia, menos de 1% dos CPFs estavam na Bolsa do brasileiro. Exato. Hoje, mais de 5 milhões de CPFs estão na Bolsa. Significa o quê? Que os investidores não têm conhecimento sobre o assunto e também muitos profissionais contábeis também não têm conhecimento, porque foi algo muito recente. 2020 para cá já são 3 anos, os contadores vêm se especializando, os advogados também, com certeza. Mas ainda é um assunto relativamente novo. Então tem muita gente que tem essa dificuldade. Voltando à sua pergunta, quem está obrigado a declarar o imposto de renda? São vários requisitos. E se você preencher alguns deles, você está obrigado a declarar. O primeiro e mais conhecido de todos é se você teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano. E quando você fala R$ 28.559,70 no ano, você tem que pensar, vamos pensar num funcionário seletista. Seletista. Não só o salário. O que ele teve de 13º, o que ele teve de férias, superou esse valor? Superou, então você está obrigado a declarar. Outro requisito, são vários. Se você teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$40 mil no ano. Vamos supor que a gente sabe que o investimento em poupança não é um investimento, até coça. Né? Eu tenho alergia à poupança. Só pode falar poupança 3 vezes, viu? Senão tem que tomar um remédio aqui. Por exemplo, poupança a gente sabe que é um rendimento isento e não tributável. Você teve um rendimento isento e não tributável no ano acima de R$40 mil, que vai ser muito difícil, né? Mas você pode com alguns outros ativos ter esse tipo de rendimento. LCI, por exemplo. LCA também. Você precisa declarar. Então, falamos do primeiro requisito, 28.559,70 acima. O segundo, rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil. Outro requisito também que é muito comum, se você tem bens, se você finalizou até 31/12 do último ano, estamos em 2023, 31/12 de 2022, com bens ou direitos superiores a R$300 mil, você também é obrigado a declarar. Ah, Johnny, mas eu não recebi nada, não paguei nenhum imposto, mas eu tenho uma casa que vale R$500 mil. Estou obrigado a declarar? Sim. Obrigado. Eu tenho ações que valem R$350 mil. Estou obrigado a declarar? Sim, porque é tudo acima de R$300 mil. Existe também requisitos para atividade rural, que existe também um valor, se você tem atividade rural, acima de R$142 mil e uns quebrados, você operou com atividade rural. Existe também o requisito do ganho de capital. Se você teve uma operação com ganho de capital, por exemplo, um lucro imobiliário, você me vende um imóvel por R$600 mil, mas eu comprei lá atrás por R$300 mil. Ou seja, eu comprei por 300 e te vendi por 600. Eu tive um lucro nessa operação de 300. Se eu tive esse lucro no ano anterior, no ano calendário anterior, eu sou obrigado a declarar também. Também tem um outro ponto, que é o ponto de você ter um benefício tributário pelo imposto de renda sobre ganho de capital, que é se você utilizou do benefício, porque existe um benefício nessa operação de lucro de ganho imobiliário, que se você vender o seu imóvel com lucro imobiliário, e for um imóvel residencial, e você comprar outro imóvel residencial em até 180 dias,
Se eu aplicar o produto da venda, aquele valor total ou parcial, mas se aplicou aquele valor, não incide imposto de renda. Então existe esse benefício fiscal. Se você fez jus a esse benefício, você também está obrigado a declarar. E o ponto mais importante, talvez, desse nosso podcast, e que teve alteração do ano passado para esse, é relativo à renda variável. Então, se você operou na bolsa, como que funcionava o ano passado? Em 2022, referente ao ano calendário 2021, qualquer valor que você tivesse operado na bolsa, qualquer valor, não Botou importa. o pezinho na bolsa já. Toma. Pezinho, seu R$2 CPF, ali. seu CPFzinho apareceu ali na nota de corretagem, chama com seu nominho ali, ó. Comprei uma ação e por R$4 de Sanepar. Toma. Você vai ter que declarar. Então, você tinha que declarar em 2022 referente a 2021. Para esse ano mudou. Então, em 2023, referente a 2022, tem duas regras. A primeira, se você operou em bolsa e alienou qualquer ativo de renda variável acima de R$40 mil no ano, você é obrigado a declarar. Esse é o primeiro requisito. Não é lucro. Não é lucro. Alienou. Venda. Alienou mesmo. Venda. E se você operou com lucro, qualquer valor que seja, você também é obrigado a declarar. Então são esses dois requisitos. Não precisa preencher os dois. Então alienou acima de R$40 mil, obrigado a declarar. Alienar é vender, tá, galera? E pra galera que ouve, principalmente, acho que é importante a gente descrever essa terminologia. Alienou, vendeu acima de R$40 mil desses ativos, tá obrigado a declarar. Operou com lucro, não importa o lucro. Operou, teve lucro, não importa quanto você vendeu. Eu não vendi R$40 mil. Tá, mas você vendeu 10, você teve lucro? Tive. Obrigado a declarar. E, Johnny, nessa parte que rola muita dúvida, recebo muita pergunta na caixinha de perguntas do Instagram. A pessoa não vendeu, mas ela tem uma grana lá. Ela é obrigada a declarar? Depende. Só nesse requisito, no caso, né? Se ela Depende. não tá... Ela não vendeu nada, né? Mas ela não vendeu nada, mas tem aplicado. Se ela tem, porque é um direito, é um patrimônio a renda variável. Se ela tem acima de R$300 mil... 300, sim. Sim. Abaixo não. Entendi. Então, assim, ela não vendeu, ela não alienou acima de R$40 mil, não é obrigado. E ela não teve operação de lucro, porque é esse caso que você trouxe. Mas, no caso, ela teria R$350 mil em ações, FIIs e ETFs juntos. Tá obrigado a declarar porque ela tá acima de R$300 mil. Se tiver 50 mil, isento. Não precisa declarar. Entendi. Se não preencher os outros requisitos. Eu volto a reforçar que se você preencher um dos requisitos, apenas um dos requisitos, você é obrigado a declarar. Você não precisa preenchê-los de forma cumulativa. Não precisa preencher todos para você ser obrigado a entregar essa declaração. E uma coisa legal, a gente fez uma live uma vez e você falou que despertou pra galera, principalmente. Às vezes a gente fica pensando, eu não preciso declarar, aí tem esses requisitos só do mercado financeiro. Ok. Mas quando a gente já é obrigado a declarar, porque eu sou um seletista, por exemplo, e eu tenho investimentos, tem que colocar. Né? Se eu já tenho menos, mesmo que não seja os 350 e tal, se eu tenho 10 mil, eu já declaro porque eu já sou obrigado a declarar por um outro quesito, né? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Isso é uma dúvida muito comum também. Porque fala, peraí, sou obrigado a declarar porque minha renda me obriga a declarar. Mas o que eu investi eu não alienei, então não vou declarar. Não, você precisa. Se você está obrigado a declarar, é o que eu falei no começo. A Receita Federal quer saber 3 coisas. A partir do momento, estou obrigado a declarar. Beleza, estou obrigado a declarar. Receita Federal quer saber 3 coisas. O que você recebeu, o que você pagou e o que você tem. Mesmo que você tenha um valor baixo, que não obrigaria, se você fosse o único requisito você a declarar, você precisa colocar ali, porque a partir do momento que você se qualifica a entregar a declaração, você tem que colocar o que você recebeu, o que você pagou e o que você tem. Massa, show de bola. E o que acontece muito, ainda mais com a maioria dos nossos seguidores, Johnny, a grande maioria tem até um dinheiro na poupança. É obrigado a declarar, talvez porque recebe um salário acima do teto permitido. Então ela é obrigada a declarar no ajuste anual, como você falou. Ela, a partir de qual valor ela informa como bens ali que ela tem aquele dinheiro na poupança, por exemplo? Porque tem muita gente que nem informa. Tem um dinheiro ali considerável, não teve um rendimento acima de 40 mil que você falou, né? Rendimento isento não teve. Mas, por exemplo, o mesmo critério dos 300 mil reais. Então, se ela tiver menos de 300, ela não precisa nem... falar para a Receita, olha, eu tenho, por exemplo, 100 mil reais na poupança. Não precisa. Se ela não preencher os outros requisitos, não precisa entregar. Só se ela tiver que declarar já, aí coloca como patrimônio. Exatamente. Só se ela tiver o outro requisito. Por exemplo, ela é seletista e ganhou 30 mil no ano.
O primeiro requisito que eu falei é se você teve rendimento acima de 28.559,70. Então ela ganhou 30 mil. Então ela ganhou 30 mil e tem uma poupança de 100. Ela vai lançar os 30 mil que ela recebeu, vai lançar o que ela eventualmente pagou, um convênio médico, uma despesa com ensino, e vai lançar os 100 mil da poupança, que é o patrimônio dela. Entendi. Que eu já vi casos até dos nossos alunos que se enquadram nisso aí, mas nem coloca que tem na poupança com algum medo de ser tributado, de pagar alguma DAF, alguma coisa assim. Essa é a consciência. Eu acho que o que eu falei do maior imposto que se paga é o imposto da ignorância. Muitas vezes você está deixando de declarar e você poderia ter dinheiro a restituir. Porque você não sabe. Você não sabe, você precisa preencher o programa. Então, declarar é diferente de pagar. Tem muita gente que não declara já achando que vai ter imposto a pagar. Total, declarar é diferente de pagar. Então, se liga que isso aí pegou essa sacada, já valeu o podcast. Né? Porque, cara, é exatamente esse conceito. Às vezes a gente fica, não vou botar, não vou colocar. Cara, quanto mais você coloca, melhor. Porque imagina, eu sempre falo assim, a receita, ela não é boba. Do nada, vamos pensar assim, do nada, tô com 100 mil na poupança, beleza. Aí depois foi 200. Quando chegou em 300, eu tenho que declarar. Do nada, 300 mil aparece lá na tua... De onde vem essa grana, velho? Vai rolar um sinalzinho de alerta lá, né? Exato. Vai querer saber de onde vem essa grana, velho. Tipo, então é melhor ir botando aos poucos, né? Isso é uma dica de ouro que eu sempre costumo entregar no final das minhas aulas, das minhas palestras, podcast, mas eu queria entrar, já que você comentou, sobre isso. Quando você investe ou quando você cresce o seu patrimônio tem que crescer, porque investir é crescer o patrimônio. É um bem que você tem. Tem que estar condizente com o seu rendimento. Então, assim, se você tem um rendimento por fora e você não declara, e você declara os seus bens, a Receita Federal vai estranhar. Vou dar um exemplo prático. Você efetivamente ganhou no ano 100 mil reais. Efetivamente. Só que é comprovado, né, legalmente, você tem só 30 mil. Aí você coloca na sua declaração, porque você está obrigado a declarar 30 mil reais. Só que aí você compra um carro. E o carro você pagou 60. Então a Receita vai falar, ela vai fazer um encontro de contas ali, vai ter o sistema deles. Como é que você recebeu 30 mil reais no ano, porque você recebeu mais, só que o restante foi por fora, e você comprou um carro de 60? Não bate. Então você pode ser sim fiscalizado. A Receita Federal tem cada vez mais cruzado informações, então tem que tomar cuidado. A construção do seu patrimônio, dos seus ativos financeiros, tem que ser condizente com a sua renda. Então, muitas vezes você não declara uma parte porque você está fazendo, lógico, obviamente está fazendo errado, você deveria declarar, e achando que tá tudo bem, que está construindo um patrimônio, mas na verdade você está só caminhando para ter um problema perante o órgão fiscalizador. Total. Boa. Agora entrando já pra galera que já investe, né? A gente falou ali um pouquinho, botar todo mundo na mesma página, entender quem tem que declarar, quem não tem, pra não cair ali nas armadilhas. Isso aí. Mas agora, Johnny, pra galera que já investe em renda fixa, investiu ano passado em renda fixa, como que funciona a tributação de renda fixa? Renda fixa é a melhor coisa do mundo, na verdade, a tributação, porque a tributação já tem a retenção na fonte. Quando você fala retenção na fonte, o próprio banco ou o próprio sistema onde você investiu vai reter o imposto antes de te dar a liquidez, antes de te dar o valor que você realmente está resgatando. Então, como é que você lança isso no imposto de renda? É muito simples, muito fácil e muito intuitivo. Um dos documentos que você vai utilizar para lançar no imposto de renda quando se trata de renda fixa, é o informe de rendimentos, o famoso informe de rendimentos que você consegue com os bancos ou com as corretoras. Esse documento ele é muito simples e intuitivo. Quando você olha o informe de rendimentos, por exemplo, você vê um CDB ali, aí você vê renda fixa. Normalmente, a maioria dos informes de rendimentos, eles falam exatamente a ficha que você tem que lançar e o código. Então é super simples. A ficha, o código, e aí vem lá quanto você tem. Vamos supor, eu tenho um CDB de 20 mil reais. Aí vai aparecer lá, situação fiscal, ou situação em 31/12 de 2022. 20 mil reais, que é o que eu vou lançar na minha ficha bens e direitos, que é o meu patrimônio. E aí o rendimento? Rendimento sujeito à tributação exclusiva. Existe uma ficha no imposto de renda que está escrito rendimento sujeito à tributação exclusiva. O código certinho, você vai lançar no mesmo código que está o seu imposto de renda. Então você não precisa ficar muito preocupado, porque renda fixa é muito simples de lançar. Copia e cola, né? Literalmente ali, a pessoa que sabe ler. E esse documento é fácil. Corretora disponibiliza todo ano para qualquer investidor. Isso. Então,
melzinho na chupeta para investidor renda fixa, né? Agora vamos para o investidor Profile, né? A galera que já vai investir em ações, bolsa de valores, fundos imobiliários. Vamos falar aqui bolsa de valores? Vamos começando nas ações, Johnny. Boa. Quais são as linhas ali nas ações e tudo mais? Tem algumas isenções, tem alguns casos assim? Fala Exato. pra gente. Ações. Primeiro, você precisa saber também os documentos que você precisa para poder lançar no seu imposto de renda. Então, você vai precisar das notas de corretagem e também do informe de rendimentos das corretoras, dos agentes escrituradores, que são os bancões, né? Os bancões, eles te dão esse informe de rendimentos, que é dos agentes escrituradores, para te informar quanto que você teve de proventos, né? Quanto se você teve dividendos, se você teve juros sobre capital próprio. Isso vem nesse tipo de documento. Porque para investimento. Lembra que eu comentei no começo da aula, no começo do podcast, que a Receita Federal quer saber 3 coisas: o que você recebeu, o que você pagou e o que você tem. Nos investimentos é um pouco diferente. A Receita Federal, ela quer saber quais são os seus bens, ou seja, quanto que você tem em ações, quanto que representa isso como patrimônio. Qual que é o valor disso? Esse é o primeiro. Segundo, quais foram os seus proventos, se você teve dividendos, se você teve juros sobre capital próprio, se você teve juros sobre capital próprio creditado e não pago, e quais foram os seus resultados. O que são os resultados? Você teve lucro? Você teve prejuízo? Então vamos falar de ações. E antes da gente falar de ações, pegando essa premissa da Receita Federal, eu quero dar um alerta muito importante para os investidores. E o alerta é: controlem toda renda variável que você tem. Por quê? Porque a renda variável, a composição da renda variável, você utiliza muitas vezes uma época ruim que te deu prejuízo para você compensar com uma época boa. Tem muita gente que não tem esse controle, tem muita gente que não faz controle, e aí quando opera em lucro, acaba pagando um lucro desnecessário. Só que vamos supor que ano anterior eu tive prejuízo, e o prejuízo pode ser compensado de um mês para outro, de um ano para outro. Eu tive prejuízo, e esse ano eu tive lucro. Fiz uma operação legal, tive lucro e teria que pagar imposto de renda. Se eu tivesse esse controle, eu compensaria esse prejuízo agora. Entendi. Show. E quanto tempo a gente consegue segurar? Tipo, 2, 3 anos, 5 anos, tanto faz? Ou até... Não, tanto faz. Conforme você vai arrastando, você consegue... Você consegue, exatamente. Então, se eu tive tem um prazo. ano inteiro de prejuízo, mas eu comecei a lucrar no próximo ano, eu posso ir abatendo até compensar esse prejuízo todo? Pode, deve. O programa ele faz automaticamente o abatimento de um mês para o outro. Aliás, é um dos únicos campos, o único campo, na verdade, da declaração que permite que você coloque sinal negativo. Então, o programa automaticamente já faz esse abatimento de um mês para o outro. Só que de um ano para o outro, se você não tem esse controle, ele não faz automaticamente. Você precisa lançar manualmente. Tá. Então, essa é a sacada muito importante para quem investe em renda variável. Ações, FIIs e ETFs. Mas falando em ações, que o Renan perguntou sobre ações. Quando você opera em ações, existem 2 regras básicas. Primeiro, a gente tem que explicar a diferença. Se você operou em swing trade, ou seja, operações abertas e encerradas em dias diferentes. Eu comprei hoje, vendi amanhã. Eu comprei hoje a ação, vendi ano que vem. Eu comprei hoje a ação, vendi daqui 3 anos. São operações abertas e encerradas em dias diferentes. Em swing trade, a alíquota de imposto no caso das ações é 15% sobre o lucro. Mas, no caso das ações, existe um benefício fiscal, que é se você vender até R$20 mil em vendas, dentro do mesmo mês, você não paga esse imposto sobre o lucro que você teve. Vou usar um exemplo. Você vendeu, você comprou ações por R$10 mil e vendeu as ações por R$15 mil. Você teve um lucro de R$5 mil. Você teria que pagar esse imposto? Teria, mas como existe o benefício fiscal, como você vendeu abaixo de R$20 mil, que você vendeu 15, você não paga nenhum imposto sobre isso. Outro caso, você comprou ações por R$15 mil e vendeu por R$30 mil. Você teve lucro? Teve. Foi acima de R$20 mil, que é a faixa de isenção? Foi. Então, sobre o lucro que você teve, sobre R$15 mil, você vai tributar os 15%. Isso, operação swing trade. Já para as operações day trade, que são operações abertas e encerradas no mesmo dia, comprei ação de manhã e vendi à tarde. Qual que é a alíquota de imposto que você deve incidir sobre esse lucro? 20%. Lembrando que nesse caso, para day trade, não há que se falar em isenção. Operou com lucro, tem que pagar imposto. E ambos os casos, teve prejuízo, você consegue compensar
de um mês para o outro, de um ano para o outro, desde que você controle. Massa, show de bola. E pra galera que acompanha a gente aqui, sabe que a gente faz muito swing trade, né? Então, acaba que a galera... A gente não é muito adepto ao day trade. É uma questão mais de filosofia mesmo, de investimento. E lembrando uma coisa que você falou, né? O conhecimento, né? A falta de conhecimento deixa a gente travado ou preso. E só pra tirar uma dúvida. Por exemplo, quando essa isenção de 20 mil, né, até 20 mil, ele é no único mês, certo? Exato. Virou um mês, eu posso já ter esse novo benefício. Boa pergunta. Exatamente. Virou mês, você tem o mesmo benefício. Virou mês, você tem o mesmo benefício. E a gente pode até adiantar já agora, dizendo que as ações em swing trade são as únicas que têm esse benefício. Os outros ativos não têm esse benefício dessa isenção. Então, se você ouviu falar em isenção no Brasil, tá? Estamos falando no Brasil. No Brasil, esse tipo de isenção para outros ativos está errado. A única que tem é ações em swing trade. Para ativos internacionais, que nós vamos falar, existe um outro tipo de isenção, mas a gente fala um pouco mais para frente. Show. Mas no Brasil, a única que tem isenção é um caso das ações. E uma coisa interessante, que é uma estratégia que eu ensino no meu curso, até sobre isso. Às vezes, a pessoa ela não tem noção, ela precisa resgatar o dinheiro e tá tudo bem pagar imposto. Se ela precisa do dinheiro, tá com lucro, tá pagando sobre o lucro, né? Eu sempre falo, não tem esse negócio. Tem gente que, tô precisando tirar 100 mil reais, mas eu vou pagar imposto. Pô, mas tá quanto de lucro? 50 mil. Porra, comemora, velho. Entendeu? Comemora. Agora, se você tá precisando, sei lá, de 30 mil reais, pô, preciso resgatar 30 mil pra, sei lá, trocar de carro, fazer alguma coisa, inteirar em alguma coisa. Tá. E a gente, às vezes, tá no último dia do mês, velho. Cara, tira lá os 19, 20 e depois, no outro mês, virou o dia, você compra o restante, tira 10 mil a mais. Ou seja, você vai ficar isento, vai aproveitar o benefício fiscal, vai economizar 15% do teu lucro pro teu bolso por causa de um dia. Por causa de um dia. Mas não é um dia, é um conhecimento. É um podcast, é um treinamento que ela fez. E olha que legal, é o que a gente vem falando e batendo na tecla. É tão importante quanto ganhar dinheiro é você saber como não perder dinheiro. Nunca perca dinheiro, nunca esqueça da regra número 1, que é a regra do Warren Buffett. Então, não perder dinheiro é uma forma também de ganhar dinheiro, mas as pessoas não veem isso. Elas acabam preferindo investir, achando que estão realmente aumentando o patrimônio, né, tendo rendimentos com isso, e na realidade, elas na verdade não estão com falta de conhecimento e não estão tendo eficiência tributária, como o Renan citou, é um exemplo muito importante. Massa. Isso aí é assim, batata, é simples, cara. É por causa de um dia, assim, eu falo com a galera pira, né? Assim, é uma parada que é tranquila, dá pra você fazer. E de ações, então, isso aí é o principal pra galera tá ciente, principal. Né? Vamos ações fundos do Brasil, né? Ações brasileiras, beleza. Agora vamos pra fundos imobiliários, Brasil também. Como que funciona aí? Fundos imobiliários, a sistemática de lançamento do programa é muito parecida, tá? Inclusive, até entrando nesse assunto, eles têm uma ficha própria de renda variável, de ações de fundos imobiliários, então a sistemática é muito parecida dos dois. Só que as regras são um pouco diferentes. No caso de fundo imobiliário, quando você opera em lucro, a alíquota em swing trade é 20% e não se fala em isenção. Não se fala em isenção, nenhum tipo de isenção de vendas e tal. Não, operou com lucro, é 20% sobre o lucro. Sobre o lucro sempre. E pode compensar o prejuízo também de um mês para o outro, de um ano para o outro. No caso de day trade, é a mesma coisa. 20% sobre o lucro e não tem também nenhum tipo de isenção. Não tem aquele benefício, né? Não tem o benefício, exatamente. Não tem o benefício. Entendi. Fundos imobiliários, se você não quer pagar imposto, é para manter, né? Para receber renda mensal. A não ser que o fundo já não faz mais sentido na tua carteira, você vai vender ele e tá tudo certo. Mas não é um bom negócio para quem tá comprando e vendendo ali, porque eu acho que é uma alíquota alta, né? Para você ficar fazendo, até porque não são ativos bem voláteis. Diferente de ações, que já é algo mais volátil, você pode estar lucrando ainda mais. Por isso, nesse ponto que você falou, né? De ser volátil. Por isso que, tão importante quanto controlar todos os ativos, controlar as ações ainda é muito importante, assim. Porque é normal, é natural a gente passar por ciclos piores e outros ciclos melhores, tal. Então, nesses ciclos que não são tão bons, se a gente controlar bem, a gente tá ganhando dinheiro, porque quando vier um ciclo melhor, a gente não paga imposto sobre isso, a gente compensa o prejuízo. Exato. Total. Boa. Agora, ainda no Brasil, falando aí, você pode falar sobre ETFs brasileiros e BDRs, que até então, né, acho que 2 anos atrás, BDRs era só para investidor qualificado e depois liberou. Qualquer pessoa pode investir. Eu acho que muita gente foi e às vezes fica perdido ali na parte tributária também, né? Eu vou falar sobre ETFs e depois eu vou fazer uma comparação do BDR com investimento internacional, pode ser? Claro. Vamos lá, ETF. ETF tem uma regrinha também diferente
do caso das ações e do caso dos fundos imobiliários, mas a sistemática de lançamento no programa é a mesma, tá? E pode também compensar prejuízo de um mês para o outro, de um ano para o outro. Nos casos dos ETFs, a alíquota de imposto sobre o lucro é 15% em swing trade e 20% em day trade. E não há que se falar em nenhum benefício fiscal de isenção de imposto se atingir até um determinado valor de vendas, como nós já falamos, só em ações brasileiras. No Brasil é só as ações que você tem a isenção de 20 mil em vendas dentro do mesmo mês, que você não paga o imposto sobre o lucro. Então, ETFs, 15% swing trade, 20% em day trade. Maravilha. E falando agora sobre BDRs e sobre até, podemos entrar, né, nas ações no exterior. Sim. BDRs são ações negociadas, são ações internacionais negociadas na Bolsa Brasileira. Então, qual que é a alíquota de BDR? BDR, ele tem a alíquota super parecida com as ações. Então, é mesma coisa, 15% em day trade, 15% em swing trade e 20% em day trade. Qual que é o benefício do BDR frente às ações internacionais? Porque tudo é uma balança, né? O que é bom e o que não é tão bom assim. O que é bom? No caso dos BDRs, você pode compensar o prejuízo, que já é diferente. Eu vou falar sobre as ações internacionais, você não pode. Então você pode compensar o prejuízo de BDR de um mês para o outro, de um ano para o outro. Só que BDR, você não tem, como no caso das ações, você não tem, mesmo, mas BDR é negociado na Bolsa Brasileira. Tudo bem, mas você não tem a isenção de 20 mil reais em vendas dentro do mesmo mês. Já, então assim, o que é bom, pode compensar o prejuízo. O que não é tão legal, não tem isenção de 20 mil reais em vendas. Vamos falar em ativos internacionais, então. Só um ponto, Johnny. Desculpa te cortar, mas pra gente aproveitar aqui a parte, dúvida minha mesmo, da parte brasileira, pra gente pular pra internacional. Esse prejuízo que pode ser compensado em todos os ativos brasileiros, Sim. certo? Tanto Sim. BDR, ETFs, FIIs, ações e FIIs. Certo? Beleza, então todos os ativos de bolsa, vamos dizer isso que a gente conversou, eu posso compensar prejuízo. Mas só naquele ativo ou entre eles? Perfeita pergunta. Sempre o ativo com ativo. Ações com ações. Cada ativo conversa cada ativo que se liga, tem conexão, conversa com cada ativo. Excelente pergunta. Ações com ações, BDRs com BDRs, ETFs com ETFs, FIIs com FIIs. Top, show. Vamos pra... Então precisa até ter um controle separado mesmo, né? Porque tem gente que... Você vê, olha a importância do controle, porque tem gente que às vezes compensa ações com FIIs e faz aquela sai salada. tudo numa mesma nota de corretagem e aí ela acha uma loucura. Exato. Mas uma coisa que pode ser feita, e a gente pode falar, o DARF, quando você fala do DARF para pagamento, né? O DARF ele pode ser calculado num DARF único só. Quando, por exemplo, você teve, vamos supor, você teve um lucro com ações, um lucro com FIIs, vamos falar em lucro, né? Para pagamento de DARF, presume-se o lucro. Um lucro com ações, um lucro com FIIs e um lucro com ETFs no mesmo mês. E você não entrou em faixa de isenção. Você pode somar ali e colocar num DARF só. Não tem problema. Se for tudo lucro. Agora, se eu tiver lucro descontando com prejuízo no mesmo mês de ações, aí é bom não misturar com a FII. Cara, você pode não misturar por efeito gerencial, mas não há nenhum empecilho se legal. Fizer o cálculo certinho, se fizer o cálculo certinho, para pagar num DARF só, numa DARF só. Lembrando, como você mesmo citou, muito importante, os ativos de mesma natureza devem ser compensados com a mesma natureza. Ações com ações, BDR com BDR, fundo imobiliário com fundo imobiliário, ETF com ETF. E posso fazer isso no mesmo mês também, essa compensação? Pode. Massa. Massa. Ativos internacionais? Isso aí. Bom, investir na Bolsa Americana. Então, beleza, eu comecei a investir na Bolsa Americana. Comparando com o BDR, o que é melhor? Um ponto. Se você vender até 35 mil reais, não é dólares, 35 mil reais dentro do mesmo mês e tiver um lucro, você não paga imposto. Não importa se for stocks, REITs, não importa. Não importa qual ativo. Ali você não paga imposto, porque essa isenção é para ativos internacionais. Então, investi lá. Tive uma venda, vendi até 35 mil reais. Então, até 35 mil reais eu vendi, não tem que pagar o imposto de renda sobre o lucro. Mas o que não é tão bom e que BDR acaba sendo melhor? Isso é melhor que BDR, porque o BDR não tem isenção, como eu falei. Mas o que acaba sendo um ativo internacional não tão bom quanto é a BDR? BDR você pode compensar o prejuízo. Ativo internacional não. Então você não compensa o prejuízo lá. E como que você faz para calcular, né? Primeiro, como que você faz para calcular o ganho? Você precisa baixar um programa, que é o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. Nesse programa você vai calcular as operações de lucro sobre os ativos internacionais.
No programa da declaração, na ficha bens e direitos, você vai precisar colocar a sua posição patrimonial. E como que você vai colocar isso? Igual as ações, igual os fundos imobiliários, igual os ETFs. Só que você vai mudar o país de origem. Tem a opção de você mudar o país de origem. Por exemplo, nós investimos nos Estados Unidos. Você consegue trocar ali Brasil para colocar Estados Unidos. Então você coloca a sua posição de bens, quanto você tem lá. Se você tem lucro, você calcula com o programa Imposto de Renda sobre Ganho de Capital e os seus rendimentos. A parada está nos rendimentos, porque os seus rendimentos, você vai lançar uma ficha chamada Rendimentos Tributáveis de Pessoa Física /Exterior. Tem um carnê-leão que tem uma coluna escrita exterior ali. Exterior. Então, vejam como começa a ficar um pouco mais complexo, né? Você controlar isso. Você vai lançar exterior. Aí você vai pegar o que você recebeu lá de rendimentos. Só que o desafio, a treta, digamos assim, é como você faz para converter o dólar. Porque o dólar, vamos supor que você recebeu o rendimento em dezembro. O dólar é o dólar de compra, dólar comercial de compra, do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior à data do recebimento do rendimento. Então, olha como ficou facinho. Você recebeu o rendimento em dezembro, então você tem que pegar o dólar comercial de compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então vamos supor que o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, dia 15 de novembro foi sábado. Então ele não é o último dia útil da primeira quinzena. O último dia útil da primeira quinzena é dia 14. Então você tem que pegar o dólar daquele dia para converter. E a gente não sabe porque foi feito isso de forma tão complexa, né? Porque para o investidor é muito difícil. E não para por aí. Vamos supor que eu peguei lá, converti e que eu tive R$1.000 de rendimento. Eu vou lá, porque a declaração de ajuste anual do imposto de renda, essa que a gente tem que entregar, né? Todo ano, referente ao ano anterior, você tem que colocar todos os valores em reais. Então você colocou lá no exterior R$1.000 que você recebeu. Não para por aí. Se o país que você investiu, ele tem acordo de reciprocidade tributária, que significa o que você paga num país, você compensa com o seu país de origem. Então, eu paguei imposto nos Estados Unidos. Eu preciso pagar ainda aqui? Não, porque os Estados Unidos, por exemplo, tem um acordo chamado FATCA que permite que você compense o que você pagou lá com o que você pagou aqui. Vamos dar o exemplo de estoques, que são as ações. Lá é 30%. Então, se lá é 30%, aqui no Brasil é 27,5%, o que eu paguei lá, não preciso pagar aqui. Então, você vai lançar na coluna exterior, na ficha rendimentos recebidos de pessoa física /exterior, os R$1.000. E depois você vai numa outra ficha chamada imposto pago /retido. Você vai lançar 30% daquele valor que você recebeu. Porque 30% que você pagou de imposto. Porque se você não lançar os 30% que você pagou de imposto, o sistema vai calcular que você tem imposto a pagar. A pagar, né? E não vai restituir. E não vai restituir. Massa. Porque não tem ainda essa comunicação. Então, olha como é mais complexo, né? É calcular isso. Mas é importante que você saiba porque você vai alocar melhor seus investimentos. Às vezes você fala, cara, para mim faz muito sentido ter a isenção no exterior de R$35.000 em vendas. Então eu vou pro exterior, é muito melhor, mesmo que eu tenha que calcular, mesmo que eu tenha que controlar melhor. Ou, para mim não faz sentido, eu prefiro aplicar em BDR, é mais fácil, a corretora brasileira, já pego, se tiver prejuízo, já compensa. Então, tudo vai determinar a estratégia, tanto a estratégia de investimentos quanto a estratégia tributária, para que você possa crescer ali seu patrimônio. Sim, total. E pra galera que tá dolarizando, né? Que a gente fala muito assim, botando um pouco do patrimônio lá, mas não tá fazendo negociação. Tá comprando, só comprando e mantendo lá. Acaba que os dividendos entram naturalmente, né? Então não me paga agora não, que senão vai dar problema no imposto de renda ali para eu preencher. Mas aí então ele só se preocuparia com a parte dos dividendos, ou seja, que ele está recebendo lá, já que ele não fez... Ele ainda não vendeu, não se desfez. 2 pontos, que é sempre aquela regrinha. Os dividendos são rendimentos isentos não tributáveis. Então, acima de 40 mil no ano, tem que declarar. E tem outro ponto também, bens e direitos, acima de 300 mil reais. Vamos supor que ele dolarizou acima de 300 mil reais, patrimônio. Sim. Então, se ele tem patrimônio, vamos supor, 100 mil dólares. 100 mil dólares já dá mais que 300 mil reais. Sim. Ele precisa declarar. Digo já... Porque assim, pra mim não faz sentido a pessoa ir pra fora se ela não tá nem declarando aqui. Assim, pra mim não... Eu falo assim, cara, o cara pra ir lá pra fora tem que ter uns 150, 200 mil pelo menos pra fazer sentido e começar pra brincar a questão mais
vamos dizer assim, educacional. do que para ele começar a aprender, porque também tem um tempo para levar, para analisar, Sim. acompanhar mercado. Fora isso, cara, não faz sentido. Cara, 30 mil reais, não vai no Brasil, velho. Tem muita oportunidade aqui dentro. Então, mas eu ouvi dizer que tem que dolarizar, porque se o país pode 30 pau, tu vai fazer o quê, velho? Tu vai fugir com 30 mil, vai chegar lá e dar um Big Mac, filho. Então, assim, tem que ser real. É verdade. Então, assim, não dá. verdade. Mas, como tem gente que, né, inclusive alunos nossos, que já estão lá, mas eles já estão declarando, então, sabe? Então, Muito pra galera legal. que já declara e tá investindo lá, só tá recebendo dividendos, não tá retirando, seria só a preocupação com a parte que você explicou aí dos dividendos? Ou tem alguma outra? Tem as duas. A dos dividendos, acima de 40 mil reais no ano. Então ele está recebendo dividendos do exterior. Dividendos é rendimento isento e não tributável. Então está recebendo, então precisa declarar. Ou ele tem um patrimônio acima de 300 mil reais lá fora. Como eu falei, 100 mil dólares. Ele tem lá fora. Precisa A declarar. declaração é diferente da do Brasil? Não. A declaração é a mesma. Ele já tá declarando aqui. Eu tô supondo que ele já declara aqui no Brasil, só que ele tem os investimentos lá. Sim. Não precisa declarar. Não precisa declarar lá. Você diz declarar lá? Não, aqui. Ele só vai se preocupar em colocar ali o patrimônio em bens e direitos Isso. e a parte que você falou de dividendos, Exatamente. né, que é o que ele recebeu. Exatamente. Fora isso, ele não recebeu lucro, tem que pagar nada, carne-leão, Não nada. tem que pagar nada. Esquenta a cabeça. Exatamente. Esquenta a cabeça. Tá, eu tô Tudo falando certo. isso porque a maioria dos nossos alunos, eles não estão fazendo venda. Eles estão mais dolarizando nesse sentido, de botar patrimônio, comprar. Então, eles vão ficar mais tranquilos, né? Que não precisa se preocupar com isso agora. Sim. Porque, eu sempre falo, Bolsa de Valores, assim, é um sonho a gente manter uma empresa pro resto da vida. Sim. Mas nem sempre isso acontece. Eu mesmo tinha uma empresa que, desde quando eu comecei, que eu tô saindo dela agora. Porque ela parou de pagar dividendos, é a minha filosofia. Ela continua sendo uma excelente empresa, mas uma hora faz. É tipo, sabe, aquele. É um apego que você já dá, né? Sim. Mas tem que fazer, velho. Então, Verdade. assim, lá fora você tem que estar preparado, mas não precisa se preocupar pra agora. Exato. Só queria deixar a galera tranquila. Então, carnê-leão, essas coisas, não precisa. Só se você for de orelhada, comprou, vendeu igual você fez no Brasil, aí tu tá ferrado. Procura, né, a galera do Johnny lá pra ajudar, porque senão tu vai estar ferrado, né? Exato. Agora, Johnny, olha essa aqui, olha essa pergunta de um seguidor. Uhum. Uma história aqui que eu vou resumir, mas meio, acho que você vai rir até. Minha esposa trabalha com vendas de seguro. Uhum. Recebe comissão sem vínculo empregatício. Nunca declarou IR, porém não ganha muito. A maior renda é minha, que eu tenho empresa e declaro. Porém, os investimentos estão todos no nome dela. Como declarar o ganho dela? Ela entra como minha dependente? Tem uma coisa Bom, assim vamos lá. que- É complexa a pergunta, de certo que complexa. não tá... E às vezes tá faltando uma informação, porque ele disse que no começo ela não é registrada, né? Não é Sem funcionária. vínculo empregatício. Sem ela vínculo recebe empregatício. comissão... Então, aí pode ser que ela receba como PJ, né? A gente não sabe, ele não fala aí, né? Deve ser um representante comercial, provavelmente. Pode ser, né? pode ser. Então, se ela recebe como PJ, ela tem como comprovar a renda dela. Sim. Mas eu acho que o mais importante nessa pergunta é a questão do dependente. Ser dependente ou não, ou aplicar, investir no nome de uma outra pessoa. Então, qual que é a sugestão que eu daria para esse seguidor? Eu traria ela como dependente, sim. Lançaria para justificar que ela, como dependente, ela tem um patrimônio que está vinculado a ele. Então, assim, o dinheiro que está comprovado é a renda dele. Ela tem renda comprovada? Tem. Lança a renda dela. Porque a questão do dependente, a parada do dependente é assim. Você pode lançar dependente? Deve. Mas você precisa entender que quando você lança o dependente, você tem um abatimento na sua declaração, que é interessante, já é um abatimento automático, sim, pelo simples fato de você lançar ele. Que pode ser cônjuge, companheiro, filho, enteado, pai, mãe. Tem várias regras. Até filho, tem gente que quer lançar o filho que tem 30 anos. Não dá, gente. Filho é até 21 anos, ou se de 21 a 24 anos, se está cursando técnico ou ensino superior. Não é idade mental, não, né? Tipo, tem muito 30 anos que é adolescente dentro de casa ainda aí, né? Exatamente, Renan. Então, assim, a parada do dependente é assim. Pode lançar dependente? Deve. Mas veja se faz sentido. Porque você lança o dependente, tem um abatimento. Só que você precisa lançar tudo que ele recebeu, comprovadamente, tudo que ele tem e tudo que ele pagou. Você pagou ensino para ele? Colégio, faculdade? O que você pagou? Você pagou convênio médico? Você pagou um plano de saúde? Um convênio médico? Você pagou um médico? Uma clínica? Você precisa lançar tudo isso do dependente. Então, como ela já possui investimentos, a gente precisa justificar para a Receita Federal de onde que veio esse dinheiro.
Se ela tem a comprovação, traz ela para sua dependência, lança também a comprovação de renda dela, se ela é uma PJ. Se ela não tem comprovação nenhuma, traz ela para sua declaração, porque dessa forma você pelo menos está mostrando para a Receita Federal que ela não tem renda, mas ela é minha dependente. Então a Receita Federal vai entender o seguinte: ela aplicou com o meu dinheiro, não com o dinheiro próprio dela. Mas o interessante é que ela regularize a situação dela. Por quê? Eu não sei quanto que ela ganha. O seguidor falou que ela ganha pouco, né? Pouco, é. Mas é a dica que nós demos aqui nesse podcast. Tenha o seu patrimônio condizente com o seu recebimento. Porque muitas vezes o que eles estão investindo uma parte com ela, com o dinheiro dela também. E isso não bate, não fecha a conta quando você vai ver quanto que ele recebeu durante o ano versus quanto ele investiu ou quanto ele comprou de bem. Sim. Então, eu acho que essa é o grande cerne dessa questão, é a questão do dependente. Lança-se o dependente? Lança. Mas lança também o que ele recebeu e o que ele pagou. Uma dica de ouro que eu dou pra galera sobre dependente é a seguinte. Tem muita gente que vem falar assim, pô, eu lanço meu dependente porque eu sei que tem um abatimento, ele é meu dependente, mas ele tem uma receita legal, ele é funcionário e eu não tive tanta despesa assim. O que eu falo é o seguinte, o programa da declaração, ele não transmite nada se você não apertar o botão e entregar a declaração. Então você pode fazer uma simulação. E vamos supor, vamos dar o exemplo do dependente. O dependente ele ganhou 30 mil reais durante o ano, que ele é funcionário, seletista. É um filho que tem 22 anos e está cursando faculdade. Beleza. Só que ele não teve muitas despesas e ele está obrigado a declarar. Ele pode ser lançado como dependente? Pode. Mas será que compensa? Precisa ver. Se você colocar às vezes ele na sua declaração, você vai aumentar o seu imposto a pagar. Então como você faz? Simula uma declaração separada. Faz uma declaração por separado, só ele, e faz uma declaração trazendo ele como dependente. Qual resultado for melhor, você entrega para a Receita Federal. Porque não tem problema, entendeu? Não tem nenhum problema. Então isso é eficiência tributária. Ah, Johnny, mas eu não ficou tão claro. Procura um profissional que entenda sobre isso, que ele consegue te orientar e fazer essa simulação. Mas o programa ele é bem intuitivo e dá para você simular várias coisas. O que está valendo a pena, o que não está. Você só não pode simular e não entregar quando se trata de obrigatoriedade. Mas nesse caso que eu dei o exemplo, o dependente está obrigado a declarar. Então ele está obrigado, porque ele ganhou 30 mil está acima de 28.559,70. Traz ele para sua declaração como dependente. Compensou? Deu imposto a restituir ou diminuiu o imposto a pagar? Compensou. Legal, vou entregar sim. Não compensou? Faz uma declaração à parte e vê como que fica o resultado. E ele como dependente já configura ele entregando a declaração, porque ele tem obrigatoriedade. Perfeito. Legal. Interessante. Dica de ouro essa daí. Essa aí também não... Boa, muito bom. Show. E aí, show? Pô, hoje aqui foi uma aula. Rapaz, a gente, 52 minutos, olha isso aí. Rapaz, você que pegou aqui, volta... Tem um filé mignon aqui, cara. Se você só renda fixa, volta na parte de renda fixa. Cara, a cabeça aí deve estar explodindo, mas ficou cada vez mais claro, principalmente a parte de internacional, que a galera ficava muito boiando. Ficou muito claro, Johnny. Parabéns aí. Obrigado pelo convite. Eu queria fazer duas colocações. A primeira, mais uma dica de ouro, que essa é uma dica muito, muito importante, e assim, é tão básica que eu acho que a galera precisa saber disso. Não perde o prazo da entrega da sua declaração. Normalmente é até o final de abril, é o último dia útil do mês de abril. Só que esse ano foi prorrogado também, e esse ano, em 2023, referente a 2022, você pode entregar até 31 de maio de 2023. O que significa isso? Por que você não pode perder? Porque quando você entrega a sua declaração, se faltou algum dado, faltou algum pagamento, faltou alguma receita, você pode retificar sem multa. Então entrega a sua declaração e depois você retifica. Só que se você perder o prazo, você pode sofrer uma multa de 1% ao mês, limitada a 20%, dependendo do mês que você pagar, do imposto devido, que era devido, ou pelo simples fato de você não entregar, não ia dar imposto nenhum à minha declaração. O simples fato de você não entregar é R$ 165,74, que é a multa. Então, falamos aqui, não foca só em ganhar dinheiro, foca também como não perder dinheiro. Exato. Entrega a sua declaração, você já sabe, por esse ficou muito claro e simples. Quando você ouvir esse podcast, você vai entender se você precisa ou não. Bom, preciso. Então eu vou fazer o que o Johnny falou, o que a galera falou, preciso entregar no prazo. Entrega no prazo e depois, se for o caso, retifica. Essa é a dica de ouro. E quero também parabenizar vocês por tudo que vocês têm feito para o investidor. Isso é um conteúdo muito rico, não só falando em imposto de renda, mas falando em diversificação de patrimônio, em investimentos em geral. Cara, isso me motiva cada vez mais a estar conectado com pessoas como vocês. Então, parabéns pelo trabalho,
quero enaltecer isso, porque realmente eu gosto de estar próximo de pessoas que impactam a vida de outras pessoas. E acho que uma forma de a gente impactar é gerando riqueza, gerando conhecimento de qualidade. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Show de bola, Johnny. Cara, prazerzaço te receber aqui. Volte sempre. Porta sempre aberta aqui no Rio de Janeiro. O Johnny veio lá de São Paulo pra fazer o podcast aqui com a gente. Agora vai dar uma curtida também. Vou ficar mal acostumado, hein? Não me chama muito pra vir pro Rio, que eu venho mesmo, viu? Rapaz, só vir. Chama, né? Chama aí e vem. Porque é isso que a gente faz aqui, né? Então, galera, esse foi mais um Profitcast. Matheusão, show de bola? Show de bola. Gratidão, Johnny. Muito obrigado mesmo. Que conteúdo rico. Galera, quem quiser seguir o Johnny, vão estar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais. Mas fala pra galera também, Johnny, como é que ela te acompanha. Galera, que se quiser acompanhar um pouquinho sobre empreendedorismo, conteúdo de qualidade, não só voltados à tributação, mas também voltado a você ter seu próprio negócio, você gerar riqueza e também todo lifestyle, comigo e com as pessoas que eu estou conectado, né? Não só a galera aqui, mas os meus clientes que são grandes personalidades, me seguem no Instagram, @JohnnyMartins. Johnny é JHONNY Martins, que ali vai ter um conteúdo bem legal. E chama. Show de bola, fechamento perfeito. E quem não encontrar, vai estar aqui na descrição também o link, tá? Pra seguir o Johnny. Qualquer coisa que você precise, pode ir lá e falar, cara, ouvi, assisti o podcast, foi incrível e tal. Manda lá pra ele que vai ser top também. Beleza? Johnny? Tamo junto, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Foi um prazerzaço ter você Johnny. aqui. Gratidão. Tamo junto. Grande abraço, muita produtividade financeira pra você e bora evoluir!